Nós estamos de volta e eu não quero perder tempo. Gostaria que você abrisse no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. É um texto que carrega uma peculiaridade interessante. Você está vendo aí imagens de peixes aqui no nosso cenário da Vem Ver TV. E é sobre peixes que eu quero ler. Enquanto eu estiver lendo, você vai acompanhar essas imagens de peixinhos, tá bom? Evangelho de Mateus, no capítulo 17, do verso 24 ao verso 27. Você fica vendo os peixinhos e acompanha essa leitura com toda atenção. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram a Pedro: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu Pedro. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo, estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Este é o episódio que aconteceu à beira-mar, em Cafarnaum, que fica no Mar da Galileia, que tem esse nome de mar, e para nós nos remete para a ideia de um oceano, mas de fato é um grande lago de água doce de 22 quilômetros de extensão por 12 quilômetros na média de largura, um mar extremamente piscoso. Se você até hoje pular dentro dele, você fica sentindo as tilápiazinhas beliscando você o tempo todo. Nadar no Mar da Galileia não é uma coisa exatamente agradável. Você fica assim, sentindo aqueles peixinhos te dando aqueles beliscões. O interessante é que o cenário é esse, Cafarnaum, que era uma cidade portuária do ponto de vista do Mar da Galileia, e uma rota comercial, porque por lá passava via mares, que vinha desde a África e seguia na direção da Síria, entrava na Ásia Menor, era uma rota, uma highway de comércio intenso. E Jesus tinha colocado a base operacional dele ali em Cafarnaum, que era também um lugar onde Pedro morava. E boa parte dos acontecimentos dos evangelhos relacionados à Galileia acontecem nas circunvizinhanças, nas imediações de Cafarnaum e às margens do Mar da Galileia. Esse é o cenário, essa situação, é assim que você tem que imaginar, que fazer o seu picturing a respeito do que estava acontecendo ali. Agora, fato é que Pedro vem chegando em casa e quando ele vai entrando em Cafarnaum para se dirigir para sua própria residência, os cobradores de impostos estavam presentes e se voltaram para Pedro na ideia de provocá-lo, porque sabiam que Pedro era discípulo de Jesus e eles estavam ali cobrando o imposto do templo. Havia alguns impostos em Israel. Alguns impostos eram dos romanos, era uma captação de recursos que os coletores de impostos e os publicanos, mencionados tantas vezes nas narrativas dos evangelhos, faziam, e havia o imposto das 2 dracmas, que era um recolhimento religioso. O imposto das 2 dracmas era para o sustento do templo, daquele templo magnífico que tinha sido construído por Herodes o Grande e que era considerado uma das maravilhas da antiguidade, tão extraordinária que era a construção. Aí Pedro vai entrando, quando esses cobradores do imposto do templo, do imposto da religião, da oficialização do pagamento de um dinheiro para manutenção da religião, vêm a ele e perguntam: escuta, o vosso mestre
não paga o imposto das 2 dracmas, ele não vai contribuir com o templo? E Pedro disse, sim, ele paga. E provavelmente Pedro tenha dito que Jesus pagaria o imposto, talvez nem porque tivesse visto Jesus pagando o imposto antes, porque não há nenhuma alusão ao fato de que Jesus pagasse o imposto do templo, além do que ele morava na Galileia, não tinha envolvimento nenhum com o templo, foi muito poucas vezes lá, e na idade adulta, as vezes que ele foi sempre foram vezes conflituosas, e a última foi aquela onde se montou o teatro do assassinato dele. De modo que Jesus e o templo é uma relação tensa. É ele que diz acerca do templo, quando todos louvavam a magnificência da arquitetura e da grandiosidade daquele edifício, foi ele que disse que ali não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. O fato é que Pedro diz, sim, ele paga sim o imposto das 2 dracmas, e não era pouco dinheiro. Aí quando Pedro entra em casa, e Jesus estava provavelmente dentro da casa de Pedro, Jesus se antecipa a Pedro. E diz o seguinte, pergunta-lhe o seguinte, escuta Pedro, de quem cobram os reis da terra imposto? Dos seus filhos ou dos escravos? Você já viu algum filho de rei pagando imposto? Na antiguidade, especialmente, nenhum filho de rei pagava imposto. Imposto sempre foi uma coisa que o povo pagou para os reis, para as autoridades, para os poderosos. Assim como entre nós. As pessoas que mais pagam imposto, por exemplo, no Brasil, são as que menos ganham. Porque os que ganham muito têm as saídas, os labirintos, as ratoeiras, os casuísmos, as condições, as tecnicalidades contábeis e formais para evitar o derrame do imposto, as evasões e tudo mais, de modo que imposto sempre foi coisa que sobrou para o pobre ou para a classe média ordeira. Porque os filhos dos reis não pagam impostos, são os servos que pagam. Essa é a pergunta de Jesus. E a pergunta de Jesus insinuava uma outra coisa, escuta, nós estamos aqui falando do reino de Deus e o reino de Deus é maior do que o templo. O templo não é nada, é uma edificação construída por Herodes, do tamanho do ego majestoso dele e da arrogância religiosa do sinédrio judaico. O que menos existe naquele templo é Deus. O que tem muito lá é cambista, é venda, é negócio, é barganha, é troca, é tudo, menos Deus. No entanto, nós vamos pagar esse imposto para que nós não os escandalizemos, para que nós não demos a eles motivo de virem sobre nós levantando uma questão irrisória que tem a ver com essa idiotice das 2 dracmas. E eu estou preocupado em não criar nenhum impedimento para a mensagem do reino de Deus por causa de uma besteira dessa que está sendo levantada por eles como provocação a mim. Então, para que não os escandalizemos, tu vais fazer uma coisa, Pedro. Tu vais ao mar, e você está vendo aí imagens de novo do laguinho, dos peixinhos, e você vai jogar um anzol, não era uma tarrafa é fácil, né? E especialmente no Mar da Galileia, se você jogar na tarrafa, pode cair no lugar certo, pode vir muito peixe. Mas tu vai jogar um anzol. O anzol individualiza a pescaria, personaliza a pescaria. É entre o homem e o peixe, e um peixe. Tu vais pegar o teu anzol e tu vais jogar. Não é uma malhadeira, é um anzol. E o primeiro peixe que fisgar, tu tiras. Porque quando tu tirares esse peixe, abre a boquinha dele, que tu vais encontrar dentro da boca desse peixe um estáter. O estáter era um outro valor antigo de moeda, um valor monetário, era um real local, um antigo cruzeiro, um dólar local, um euro local, era um dinheiro local dos romanos, que equivalia a 4 dracmas. Por isso é que Jesus disse, tu vais... Abre a boca do peixe que tu fisgares, tira o estáter, e com um estáter tu vais pagar 2 impostos. Paga por mim e paga por ti. E eu posso até imaginar a cena.
de Pedro indo até o Mar da Galileia, que fica bem perto da casa dele. Até hoje a gente tem as ruínas da casa de Pedro lá em Cafarnaum, e a distância entre a casa dele e a água não chega a dar 200 metros. E ele foi até a água e jogou um anzol. Ele que estava acostumado à pesca industrial, de malhadeira, jogou um anzolzinho, pá. Aí vem lá um peixinho que fisga. Aí quando fisga ele puxa. Aí ao puxar ele abre a boquinha do peixe e encontra um estáter. Jesus conhecia todos os peixinhos do Mar da Galileia. E inclusive sabia que tinha um peixinho que estava entalado com um estáter e tinha engolido. Alguém tinha deixado cair um estáter. E o peixe pensou que era alguma coisa, viu aquele negócio brilhoso, foi lá, como todo peixe é curioso, né? Ele se entalou com o estáter e ficou entalado com o estáter, que era a salvação do imposto. Com o estáter se pagaria o imposto do templo. É interessante também a ironia de Jesus, né? Usar aquilo que estava entalando um peixinho para pagar o imposto do templo, mostrando que a riqueza ele tirava de qualquer lugar e que o templo era secundário, que na boca de peixes sem nome havia muito mais riqueza do que naquele templo erigido por Herodes. É uma outra ironia, é uma gargalhada divina em cima dessa manifestação da mediocridade humana. Aí vai lá Pedro e paga o imposto. Aí você diz, bom, e eu com isso? Você está querendo insinuar o quê? Que eu não devo pagar os meus impostos todos? Não, de modo nenhum. Para que não os escandalizemos, vamos pagar o que a gente tiver que pagar. Eles é que estão fazendo errado. Eles, os maiores, é que dão as voltas para ludibriar o povo, porque o recurso que está nas mãos deles é recurso de todo mundo, para o bem-estar de todos. Mas eles vão responder a Deus com certeza, e já tem muita gente respondendo aqui aos homens, em quantidade pequena. Mas a Deus todo mundo vai responder, pelo que fez de injustiça, de corrupção, de apropriação indébita e de qualquer outra coisa. Mas não é disso que eu estou querendo falar. Aí você diz, então do que é que você quer falar? Eu quero falar de você. Eu quero falar do tesouro que você tem. E quero falar que provavelmente você seja, aos olhos de Deus, esse peixinho. E você olha para você mesmo e diz, eu não existo para Deus. Você está me vendo aí em casa, ou no hotel, ou num bar, ou em qualquer lugar. Tem gente assistindo pela internet, no mundo inteiro, clicando e vendo agora o que eu estou falando nesse exato momento. E diz, mas será que eu existo para Deus? Eu não existo para o meu pai, que não me dá a mínima, para minha mãe, que não me leva em consideração, os meus irmãos, que não me levam a sério. Ultimamente nem a minha namorada está me levando a sério. Eu estou me sentindo carente, esburacado, vazio. Só tenho nome na identidade, não sinto que eu sou querido, que eu sou amado, que eu sou incluído. E dentro de mim eu só sinto esse entalo, essa agonia, esse desconforto, no meio de uma existência onde eu não sou coisa nenhuma. Como disse Jean-Paul Sartre, coitadinho, eu tenho muita pena do Sartre, tem gente que acha ele o máximo, eu tenho muita pena do Sartre. O Sartre é que disse, eu não posso crer em Deus porque se eu acreditar em Deus significa que eu sou um zero, que eu não sou nada. Ou seja, Deus é tão absoluto que diante do absoluto de Deus, ele, Sartre, se zerificaria, se tornaria um zero, uma coisa nenhuma. Então, ele prefere não crer em Deus para se sentir alguma coisa. Olha que filósofo extraordinário esse, né? O peixinho do Mar da Galileia estava em situação filosófica melhor do que Sartre. No entanto, falando com você que está entalado, eu quero dizer que você tem nome, você tem endereço e você tem utilidade para Jesus. A riqueza que está dentro de você é maior do que a do templo de Herodes. Aquilo que para você pode ter sido um acidente, e às vezes Deus cria isto, e frequentemente é assim que Ele faz mesmo, Ele deixa que a gente engula coisas pela vida, que a gente se entale com um bocado de coisas que aparentemente começam a nos sufocar, a nos matar, a não caber em nós, a gerar agonia, a angústia. E o estranho
é que frequentemente são essas coisas que nos angustiam que Ele transforma nos tesouros que acabarão sendo os grandes bens da gente, as grandes devoluções da gente à vida. Portanto, o que eu estou querendo falar com você tem a ver com a questão da sua identidade para Deus. Imagine a cena. Milhões de peixes no mar da Galileia, a ponto de eu ter dito no início que a gente entra e fica sendo mordido. No meio daqueles milhões de peixes, Jesus conhecia todos e sabia que havia um que estava entalado com um estáter e que o problema daquele peixe era a solução para Pedro. E que o problema daquele peixe era uma história do Evangelho. É um peixinho que entra para a história. É um peixe que traz uma contribuição que fica marcada em páginas eternas para nós. E é por isso que eu estou falando com você. Você que não tem nome, você que não se valoriza, você que porque não se dá valor sai enfiando a boca em tudo que é lugar, come lama, come o que não sabe o que é, se engasga, não acha que existe significado para Deus de modo algum, se sente perdido no meio desse mar de gente sem sentido. Mas fique sabendo hoje que a lógica de Jesus é a seguinte: lá em Mateus, no capítulo 6, ele fez uma pergunta aos discípulos: porventura não valeis vós muito mais do que pardais? Se Deus cuida de pardais, não vai cuidar de vocês? Porventura não valeis vós muito mais do que lírios, que nascem de manhã e morrem à tarde? Contudo, eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Mas a lógica de Jesus é que quem cuida de lírios e quem cuida de pardais e quem cuida de peixes, cuida muito mais de seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus e com a chance de orar, com a chance de olhar para cima, com a chance de se conectar, com a chance de abrir o peito para receber a invasão do amor de Deus no coração e o significado da vida em si mesmo. É com você que eu estou falando sobre isso. Você que está se sentindo um zero à esquerda. Você que diz: ó, meu marido não me procura nem mais para transar. E quando ele me procura é aquele vapt-vupt, que eu sinto que eu estou ali como depósito de prazeres não compartilhados. No mais, nem nos meus olhos ele me encara. Ou quem sabe você é um pai que está se sentindo assim em relação aos filhos que você amou, criou, deu tudo, e hoje eles ignoram, manipulam você, querem tirar de você no máximo dinheiro, se é que você tem isso para dar, porque carinho mesmo não há devolução. Ou quem sabe você é o marido que ficou de repente mais velho do que a sua esposa, que está bonita, que fez lifting, que fez peeling, que fez plástica, que frequenta uma academia e está toda gostosona, e você está aí com essa barriga de chope, se sentindo meio esquisito, ninguém me dá valor, eu sinto que ela me aceita me fazendo favor. Quanto mais Deus, se a minha mulher, que é minha mulher, precisa de mim, me trata assim, Deus que não precisa de mim, vai querer me querer para quê? Só que Deus te quer. Ele fez você para Ele. E em você, por mais que você seja um vaso de barro, e eu também, Paulo diz que Deus resolveu colocar os tesouros dele em vasos de barro. E esse episódio desse peixinho ilustra isso, esse tesouro num peixinho sem nome, que na sua existência anônima, entra para a história da Boa Nova e do Evangelho, para a história de Jesus, para a história que se vai contar para sempre, com uma contribuição que hoje pode tirar você do buraco. A história desse peixe pode ser a analogia que vai desentalar você agora. E você vai descobrir que aquilo que hoje é o seu espinho na carne, a sua dor e a sua angústia, na mão de Deus vira um tesouro. Se você pegar essa coisa que está aí, nesse desconforto todo prejudicando você, e você disser, se deixar fisgar, se você não resistir ao anzol do amor de Deus,
se você não resistir a esse desígnio que está alcançando você agora, porque eu estou aqui como um pescador. Meu nome é Caio, mas eu aqui sou Pedro, obedecendo a uma ordem, jogando meu anzolzinho no mar, na certeza de que Deus conhece todo mundo e na certeza de que o Espírito Santo está falando com você e numa certeza ainda maior de que Ele vai pegar a sua dor, seu desconforto, sua carência, suas lágrimas, sua falta de valor pessoal, vai pegar isso tudo e transformar num valor enorme e vai usar isso que hoje é uma dor como um tesouro de boa nova, que vai ser uma devolução sua vida, como graça por quem foi pescado pelo amor de Deus. Você gostaria hoje de ser pescado pelo amor de Deus? Será que no seu coração você pode crer que aquele que conhece todos os peixinhos do mar da Galileia, de todos os oceanos da terra, conhece muito mais você, sua dor, sua angústia e o seu entalamento? E que a vontade dele é desentalar você, porque ele vai salvar você disso que o entala. E isso que está entalando você vai ser transformado na mão dele em alguma coisa que na praça da vida vai ter um valor e um outro significado. Se você quiser, apenas creia e diga agora mesmo: Jesus, eu sei que eu tenho um nome para ti. Eu sei que eu existo para ti. Hoje eu me sinto como quem não existe para mais ninguém, como um zumbi, como uma alma assombrada, como uma assombração à minha própria casa, mas para ti eu sei que eu tenho nome, eu tenho valor, eu tenho significado. E eu quero ser fisgado por esse teu amor. Eu estou abrindo a boca, eu não vou resistir. Me puxa para a tua mão, tira o que me entala, transforma isso num tesouro, porque eu quero ser teu o resto da minha vida.